Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. A tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vem do passado. 7-7, aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Um detalhe importante, a Federação Paulista divulgou a arbitragem de todos os jogos, menos do Choque Rei. Ainda não temos arbitragem pro Choque Rei de domingo, hein? Polêmica. Tá um cheirinho de Rafael Claus. Ah, não pode, né? Não pode. É sempre ele, né? Ele apitou os dois últimos clássicos, Palmeiras e Corinthians, Ponte Preta e Guarani. E, na minha visão, e olha que é uma visão isenta nesse caso, porque eu vou falar algo que, na verdade, me alegrou muito. Ele foi muito mal nos dois clássicos, né? Inclusive, Ponte e Guarani. Ele prejudicou o Guarani. O Klaus prejudicou o Guarani. Então, assim, dá um tempo de Klaus também, né? Para um pouquinho. Então, e eu ele acho quer que aparecer mais que o isso. jogo, ele quer ser maior que o jogo. Mas às vezes eu acho que é isso. A imagem do árbitro, a federação, ela vicia tanto o mesmo árbitro nos mesmos grandes jogos. E assim, às vezes eu acho que nem é tão culpa do Klaus, mas ele tá sempre lá toda vez e a gente acaba tendo esse desgaste natural. Ele, inclusive, é sempre ele, toda vez. Então, os jogadores têm a memória do último jogo, do último encontro. Klaus é palmeirense, lembra dessa? Sim. Então, eu acho que também passa muito pela federação em quem ela escala. Acho que não precisa forçar tanto a barra no mesmo árbitro. E eu gosto do Klaus. Eu acho que o Klaus é um bom árbitro do futebol brasileiro, porque aqui a gente tem árbitros péssimos. Eu acho que o Klaus faz um bom trabalho, mas assim, você fica recolocando o mesmo cara Se toda o Klaus vez. for apitar o jogo do domingo, ele vai ser a pauta da semana. Claro, e assim... Ele faça uma grande arbitragem. É o que você tá falando, ele tá exposto. É sempre a mesma coisa, então acaba chamando mais a atenção. E os jogadores, eles também conhecem. O árbitro conhece os jogadores e os jogadores conhecem o árbitro. Perfeito. Eles também levam isso em consideração. Eu achei que no Palmeiras e Corinthians, eu achei que os lances capitais do jogo, ele acerta. Essa é a minha visão. Então eu achei que foi pênalti. Sim. Achei que o Yuri Alberto deveria ter sido expulso naquela simulação, apesar de polêmica, mas tá na regra do jogo. Pediu pra ser expulso, né? Deu margem. Sim, foi muito espetaculoso ali o Yuri Alberto, né? Ele nem reclamou, né? E aí foi até estranho. Eu já sou contra essa expulsão do Yuri Alberto, senão a gente teria todo o jogo jogador expulso por simulação, né? Sim, mas é um negócio que tá na regra, então assim, eu não consigo... Mas só o Klaus segue essa regra, pô. E às vezes, aí a gente volta e de vez em quando também, porque né? o critério... E assim, muitas vezes o Klaus também dá uma forcinha pro time que joga em casa. É um árbitro caseiro. E aí que eu digo que passa pela característica do árbitro. Mas assim, muitas faltas durante o jogo que eu achei que ele inverteu. Ele não marca, faltas próximas à área, ele manda seguir. Tumultua o jogo, né? E aí esses lances podem acabar se tornando capitais. A federação poderia poupar ele pra essa partida. Porque aí você também já dá aquela aliviada, né? Já deixa ele... Porque assim, a gente vai ter vários clássicos agora nos mata-matas. Mas é isso. Será que é isso que vai acontecer? Eu acho que vão colocar o Klaus. Só um detalhe. 3 jogos com a arbitragem já definida são jogos de amanhã. Que loucura, né? A federação confirmou agora há pouco os árbitros dos jogos de amanhã, né? Hoje é sexta, a gente tá falando do jogo domingo. Então amanhã a Edna apita Ponte Preta e Botafogo no Majestoso, a Daiane apita Portuguesa e Corinthians no Pacaembu e o Lucas Belotti apita Bragantino e Noroeste lá em Bragança. Então, pros jogos de domingo, pelo menos aqui no site futebolpaulista.com.br, que é o site da Federação Paulista, você não tem ainda as definições dos jogos de domingo. Então, não é só o Palmeiras, o clássico Palmeiras e São Paulo que não tá definido, não. Então, não divulgaram ainda São Bernardo e Guarani, Velo e Inter, Santos e Água Santa, Novo Horizontino e Mirassol e também Palmeiras e São Paulo, tá? Então, só a informação correta é essa.
Mas, pô, sexta-feira, 7h11, tá acabando o expediente já, né? E eu tenho certeza que só não divulgaram ainda por conta desse jogo. Porque outra coisa também, um árbitro que agora a federação gosta muito, que é o Candançan, Sim. ele foi a principal polêmica do clássico, esse clássico do Paulista do ano passado. Sim. Que foi aquele 1x1 do Campeonato Paulista manchado, da briga lá por ceder sala de imprensa, né? Foi muito por conta da arbitragem do Matheus Candançan. Então eu acho que também tem esse veto. Eu acho que também a gente deve ter o veto do Klaus. E a Edna também, que é bem colocada, já tá escalada Tá pro escalada outro jogo, né? pro jogo da Ponte Mas a Preta. Edna apitou agora. A Edna apitou Santos e Corinthians. E aí Eu acho que vai isso, ser sabe? o- Você não coloca ela no próximo clássico. Você Eu acho que vai ser poupa a o imagem. Flávio, vai ser o Flávio Rodrigues de Souza. Eu acho que vai ser... Ele vai que apitar o também clássico. colocar por exemplo, o Candançan, hoje ele já tem um pouco mais de cancha até pra apitar esses jogos, mas quando foi colocado no ano passado, assim, muitas vezes os árbitros também são colocados, a famosa fria, sabe? Que você fala que Nem entram na pilha, né? também entram na pilha, o árbitro também tá ali no jogo, né? Ó, não sei se seria muito arriscado, mas Quem? a Mariana que apitou ontem Mariana o jogo do... Nani Batalha? Nani Batalha. Ela Que Ela tá apitou bem. a final da Copinha. Copinha? Que apitou a final da Copinha. Ela tá bem. Ela tá bem. Não sei. E olha, a Federação Paulista tá com 3 árbitras, né? A Edna, a Daiane e também a Mariana. A Daiane, Pode que ser é a uma nossa boa? VAR titular, né? Então. Ela e o Like- Wagner Hillway, né? O Mas todo Wagner jogo- Hillway Ela tá é o nome sempre. do VAR no Brasil. Quando você fala nos Estados Unidos, como você chamou o VAR no Brasil? Wagner Wagner Hillway que chama. Ó, é o seguinte, então é isso, tá em aberto ainda essa questão, a possibilidade do clássico, da arbitragem do clássico, a gente segue acompanhando aqui. Eu queria só destacar aqui rapidinho, no São Paulo, o Guilherme, cara, o Guilherme Alves, ontem treinador do Velo Clube, deu uma entrevista coletiva depois muito bacana, eu queria destacar uma fala, são boas falas, acho que não vai dar pra destacar todas, vou destacar 2. A primeira tem muito a ver com o São Paulo, essa questão da estratégia do Zubeldia pro jogo de ontem, que todo mundo esperava um time reserva, inclusive o Guilherme Alves. Quando sai a escalação, nós esperávamos, na verdade, que viesse com um time misto, tá? Nós não esperávamos, assim, com certeza, o time titular, não, porque jogou já essa semana e tem um clássico domingo, né? Mas no meu entendimento, talvez ele tenha colocado contas, tá? Contas. Time titular, prevendo que venceria, chegaria a 17 pontos, faltando 9 a ser disputado, pelo menos o segundo lugar ele já teria garantido já. Acho que foi isso que foi pensado. Mas o que eu disse é o seguinte, o time titular muda um pouco, sim, muda. E eu usei uma palavra. É o São Paulo, as 2 equipes, mas esses caras que estão entrando no primeiro tempo são mais letais. São mais letais. E chamei muita atenção em relação ao Luciano, que é um cara que, assim, eu acho que é um baita de um jogador. Eu gosto muito dele, assim. Então, assim, nós chamamos a atenção e esse foi o comentário. São Paulo é São Paulo, mas esse time que entra no primeiro tempo é mais letal que o outro. Isso no meu ponto de vista e não tenho medo em expor. Tá aí, o Guilherme falando sobre essa surpresa da escalação do São Paulo, já a gente ouve o Zubeldia. Mas antes eu queria ouvir mais uma sonora do Guilherme sobre a coragem que o time dele teve ontem. E olha, Guilherme, hein? Treinador pro futuro ou até pro presente, olho nele. Nós fizemos 3 gols no São Paulo, no segundo tempo. 3 gols. Isso para um time pequeno é muita coisa. E assim, 3 gols e jogando, né? Com a bola no chão, que é o mais importante. Acho que isso de não abdicar de jogar, essa coragem que a gente passa para os atletas, eu acho muito importante. Eles absorvendo essa coragem que lhes é dada é muito importante também. A personalidade deles jogarem contra o São Paulo aqui. Nós conseguimos fazer algumas coisas que nós treinamos, isso para mim é muito importante também. Onde a gente teria espaço para jogar e nós conseguimos. A maioria das vezes que nós tentamos, onde eu sabia, onde a gente treinou que a gente teria espaço, nós conseguimos esse espaço. Então, assim, eu fico muito contente pelos atletas. Muito, muito. Contente e mais uma vez, enalteço o trabalho desses caras que não está sendo fácil para nós, né? A gente sabia que ia ser muito difícil, mas, cara, a gente sai daqui hoje com
com dever mais do que cumprido. De Guilherme para Luiz Zubeldia. Por que os titulares, Zubeldia? Primero porque considerábamos que los 3 puntos de hoy eran muy importantes para estar más perto de clasificar primero y después, por supuesto, finalizado el partido, ya pensar en el clásico. Simplemente eso. Para nosotros era importante estos 6 puntos acá en Brasilia. Claramente no hicimos bien las cosas y solo cosechamos 2 empates. Y aquí no hay ningún tipo de excusas de parte mía ni de los jugadores. Simplemente no fuimos capaces de cosechar más puntos en esta estadía aquí en Brasilia. Mucho se habló de salir del Morumbís, pero no pasa por ahí. Es una responsabilidad nuestra, deportiva, y bueno, ahora tenemos que seguir compitiendo, luchando para clasificar primero en lo posible y entrar a fase de cuarto de final con un clásico de por medio que por supuesto para todos es importante. Después veré bien cómo están todos, veré el tema del gramado, siempre es un condicionante, sobre todo en periodo de preparación y sobre todo con jugadores que por ahí han tenido algún episodio allí, no es fácil. Después en instancias finales, por supuesto, ya es otra cosa, pero en etapa regular, como está aconteciendo ahora, tenemos que evaluar bien el tema del gramado. Por eso la prioridad era poder hacer el mejor partido posible hoy y bueno, y después sí veré en torno a cómo están recuperados, en torno al gramado e demais, tomar decisões, não? Aí, né? Um resumo da fala do Zubeldia. Por que ele escolheu o time titular ontem? Medo de perder o emprego. Muito simples. Domingo tem Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, ainda sem arbitragem definida.